Camaradas, desejo saúde a todos. Meu nome é Henrique Nogueira do canal Comunista na Bolsa e hoje nós vamos falar a língua do mercado. O que é esse monte de números que as empresas têm? Como eu posso começar a me guiar? Vamos tentar entender então. Como princípios gerais, se você não está entendendo o mercado ou você está observando ele de perto demais, né, próximo demais, nossa, mas o lucro dessa empresa subiu e as eleições americanas são semana que vem, por que ela está caindo? Ou você não está sabendo falar a língua do mercado. Tem várias formas então de uma empresa pormenorizar seus resultados. As mais famosas são as demonstrações financeiras padronizadas, né, que são chamadas de DFP, que se resume principalmente em balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, que o pessoal chama popularmente de DRE, e demonstração do fluxo de caixa, também coloquialmente DFC. Existem outras, né, que a B3 exige, outras entidades exigem, notas explicativas, relatório do auditor, declaração de diretoria, só que os oficiais e o que a gente vai aprender a ler são essas mais famosas. E algumas empresas, também através do release, que a gente já conversou na outra aula, podem apresentar os resultados para o público leigo de formas mastigadas. Então, e existem os releases de resultados, que sempre lá na primeira linha já vem falando: ah, deu o prejuízo esperado. Ah, é lucro atrás de lucro. Ah, é uma empresa com margens folgadas. É uma dívida impagável. Essas expressões todas a gente vai começar a tentar entender o que elas querem dizer. E onde eu vejo essas informações? No site de relacionamento com o investidor você vai encontrar praticamente tudo o que você precisa. É só você pegar a empresa que você quer procurar e escrever RI de relacionamento com o investidor depois. Então, eu quero ver o resultado da WEG. Escreve lá, WEGRI. O release de resultados é um PowerPoint que agrada aos olhos, né? É um mastigado para quem não entende nada mesmo, enquanto que os ITRs, né, os informes trimestrais, eles já são um pouquinho mais complicados, e a demonstração financeira consolidada, normalmente, quando ele fala que é a central de resultados mesmo, né, que tem lá 60, 100 páginas, eu recomendo que vocês comecem pelos releases, pelas apresentações de resultados, e depois, ao longo do tempo, vai pegando prática, vai se embrenhando mais, ou nem precisa disso, você pode usar um site, né, para ajudar você a desvendar esses números, a pessoa não tem que ficar procurando coisinha por coisinha. Eu gosto principalmente do Fundamentei e o Status Invest, que tem essa premissa de ser sempre de graça. O Fundamentei ele tem a versão de graça e a versão paga, enquanto que o Status Invest tem bastante coisa também e é de graça. Vamos começar a falar então de balanço patrimonial. Ele se divide basicamente em três: os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, que em resumo seria o ativo menos passivo. O que são ativos? É tudo o que a empresa tem de fato. São todos os bens, direitos e todas as contas a receber. Ou seja, tudo que pode virar dinheiro. O que a gente considera como circulante? Aquilo que pode virar dinheiro rapidamente. Então, uma dívida você pode cobrar, um estoque você pode vender. O não circulante seria o dinheiro estrutural. São as suas fábricas, seus escritórios, suas máquinas, seus até automóveis de longo uso, como tratores, colheitadeiras. Passivos são todas as contas a pagar, então tudo que pode tirar dinheiro. Circulante seriam as dívidas de curto prazo, menores que um ano, e não circulante as dívidas maiores que um ano ou de longo prazo. O passivo é muito mais fácil de entender a separação, né? Tem passivo circulante, passivo não circulante, somados eles são a dívida bruta, enquanto que os ativos têm alguns setores a mais ali. O patrimônio líquido seria basicamente um menos o outro. Se você pegar a dívida bruta menos o caixa, você tem a dívida líquida, enquanto que o patrimônio líquido seria o conjunto de todos os ativos menos o que a empresa deve para outros. Peguei aqui então da Engie, a empresa de energia, o balanço patrimonial consolidado do segundo trimestre de 2020. Então dá para a gente ver aqui os ativos circulantes que ela considera, os ativos não circulantes, você vai ter ali, né, ó, caixa, contas, crédito, indenização, estoque, ganho não realizado. E os ativos não circulantes seriam os realizáveis a longo prazo, que são, de novo, ganhos, depósitos, ativos, os investimentos, imobilizado. Então você vê ali que eles têm 15 milhões, né, de patrimônio imobilizado, que seriam as fábricas, as máquinas, os terrenos. O total, então, de todos os ativos seria 32 bilhões, né? No caso aqui está tudo em milhares. Então, 32 milhões vira 32 bilhões de reais.
O balanço consolidado passivo, então, temos lá o passivo circulante, que são todas as contas que vencem em menos de um ano, e você vai ver até, por exemplo, empréstimos e financiamentos que tem no passivo circulante, tem no passivo não circulante também. Eles se dividem entre vence antes de um ano e vence depois de um ano. Enquanto que o patrimônio líquido ali embaixo, se você fizer a conta ali, né, de passivo circulante mais passivo não circulante, você vê que vai dar 24 milhões e 748 mil ali. E se você tirar aqueles 32 milhões, você vai chegar no patrimônio líquido. A gente não precisa saber exatamente o que é tudo. Primeiro, entenda o ativo, o passivo e o patrimônio líquido como a diferença dos dois, e esse é o balanço patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Vamos agora falar da DRE. Basicamente, ele é uma cascata também, igual a gente acabou de ver, só que ele sai da receita bruta. Uns nem trazem receita bruta, na verdade, vai direto à receita líquida. Então, você vai ter principalmente na linha de cima receita líquida, depois o que é descontado da receita líquida, qual o lucro operacional, ou EBITDA, ou em português, lagida, depois, né, tira mais algumas despesas e alguns custos, você chega no EBIT. Tem gente que prefere fazer contas utilizando EBITDA e tem gente que prefere fazer contas utilizando o EBIT. A diferença de um para o outro normalmente é a depreciação e a amortização. Eu prefiro mais o EBIT, por isso que eu coloquei ele em vermelho ali, porque a depreciação e a amortização, ela é um custo da empresa. Então ela vai ser descontada do lucro, vai ser descontada do seu fluxo de caixa. Então não tem por que a gente ficar usando o EBITDA sempre. Eu tenho alguns parâmetros que eu prefiro avaliar o EBIT, mas os dois existem e você pode usar os dois. Cada situação é diferente, só tem que saber o que são para ter a diferença, ter o feeling na hora de analisar. E por último, a linha de baixo costuma ser na DRE o lucro líquido. Depois de ter comprado todo o material, produzido todos os produtos, vendido tudo, todo o procedimento de funcionamento da empresa, todos os juros, todos os impostos, quanto sobrou para a empresa. Vamos observar então aqui da Engie, o faturamento no segundo trimestre foi de 2 bilhões 686 milhões e meio. Os custos operacionais disso tudo, então estão todos os custos pormenorizados ali. Eu quero chamar a atenção de vocês só para depreciação e amortização, que deu ali 227 mil, quando está entre parênteses significa que é negativo, né? Tem gente que coloca um menos na frente, tem gente que põe entre parênteses. Aí tem o lucro antes do resultado financeiro e tributos. Esse lucro antes do resultado financeiro e tributos é o EBIT, que é o LAGIR, lucro antes de juros, impostos e resultado. Se você somar o EBIT com os 227 mil da depreciação e amortização, você vai ter o EBITDA. O EBIT é inclusive mais fácil de você achar numa planilha dessa. O EBITDA você tem que ir atrás de fazer a conta. Depois do EBIT a gente tem o resultado financeiro, os tributos sobre o lucro, né, que está ali imposto de renda e tudo mais, e até que você chega no lucro líquido do exercício, que só não é, nesse caso aqui, a última linha, normalmente termina aqui, porque ele decidiu colocar, diferenciar o lucro dos acionistas, o lucro dos não controladores, número de ações ordinárias e o lucro líquido por ação. Então, uma ação da Engie está custando em torno de R$ 40 e o lucro líquido por ação no segundo trimestre foi de 93 centavos. Todos os valores que eu me referi estavam na primeira coluna, que é o segundo trimestre. Você sempre vai ter o segundo trimestre do ano que você está comparado com o segundo trimestre do ano anterior, e algumas vezes vai ter também o segundo trimestre comparado ao terceiro trimestre, ou o que eles decidiram fazer aqui, que foi comparar o primeiro semestre com o primeiro semestre do outro ano. Falando agora de demonstração de fluxo de caixa, né, o DFC, ele vai falar o fluxo de caixa de atividades operacionais, e aí vai ter ali lucro líquido, depreciação e amortização, variação de contas ECB, estoques e tal. Vai falar de fluxo de caixa de atividades de investimento, e aí vai ter investimento imobilizado, intangíveis, CAPEX. O que é o CAPEX? Eu achei importante a gente explicar melhor. O CAPEX seria basicamente tudo que a empresa gasta para manter o funcionamento idêntico ao trimestre anterior, enquanto que o que ela gastar além disso, aí sim são investimentos para crescimento, melhoria e tudo mais. Fluxo de caixa de atividades de financiamento são empréstimos, dividendos, recompra de ações, então é tudo que ela toma emprestado ou que ela devolve para os acionistas ou como pagamentos. Começando aqui o fluxo de caixa, está lá, fluxo de caixa das atividades operacionais, lucro antes de tributos sobre o lucro. Então, se você comparar esse número, esse 1 bilhão e 30 milhões e 273, ele vai bater exatamente com o nosso lucro antes dos tributos sobre o lucro aqui, 1 milhão e 30, certo? Esse é um dos poucos números que vai bater exatamente. Por quê? Porque quando você for ver aqui conciliação do lucro com o caixa gerado, você vai ter um lucro ajustado de 1 milhão 236, enquanto que o lucro aqui foi 765 mil.
Por que que existe essa diferença? Então, por que que esses valores não batem precisamente? Porque o balanço patrimonial e o DRE, eles obedecem a uma forma de apresentação chamada regime de competência, enquanto que a DFC tem regime de caixa. Qual que é a diferença e por que que eles existem? Né? Por que que você diferencia um do outro? Se alguém faz uma compra de 48 mil reais, então eu compro um carro, por exemplo, e eu parcelo em 12 vezes sem juros, o regime de competência, naquele mesmo mês, naquele mesmo trimestre, ele vai contabilizar já os 48 mil como recebidos. Por que que você faz isso? Para congelar na contabilidade as margens do momento da venda. Um carro, por exemplo, a cada semestre que passa, ele muda seu preço de venda. Vamos supor que esse carro ele custou 30 mil reais para ser produzido. Então você contabiliza 30 mil reais e o rapaz parcelou em 12 vezes, então ele paga só 4 mil reais. Isso na contabilidade, no balanço patrimonial, na DRE, apareceria como um prejuízo de 30 mil menos 4 mil, 26 mil reais. Você vendeu um carro que custou 30 e só ganhou 4. Para isso não acontecer, no balanço e na DRE eles já emitem como o lucro pronto. O regime de caixa ele contabiliza conforme o pagamento, então ele vai contabilizar 4 mil por mês e se por acaso o pagador atrasar a parcela, ele vai contabilizar no momento que for pago. Todas as compras no balanço e no DRE são congeladas no momento de venda, com o custo da venda e a receita da transação. Esse é o regime de competência, enquanto que o regime de caixa é fluxo no caixa, né, contabilizado. Então, quando o dinheiro entra, ele é contado. Se ele não entra, ele não é contabilizado. Continuando ali então, lucro ajustado, então tem aumento ou redução nos ativos, aumento ou redução nos passivos, e aí depois o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, que é investimento e financiamento, aumento e redução de caixa, equivalentes de caixa, está positivo, porque não tem o parênteses, em 611 milhões. Então, ó, saldo inicial do trimestre. Começou o trimestre com 4 bilhões 188 milhões em caixa. Terminou o trimestre com 611 milhões a mais, que deu 4.799. E aumento ou redução de caixas equivalentes de caixa, aí está pormenorizado ali no porquê que deu esses 611 milhões. Beleza? E vamos para essa tela aqui que eu consigo entender todo mundo que chegou até agora no vídeo e falou assim, não entendi bulhufas. É muito número junto, é muito parecido um com o outro, é desagradável aos olhos, não faz sentido ter 3 jeitos diferentes de falar a mesma coisa, cansa a vista, não tenho tempo para ficar encarando isso até entender, não tenho tempo para aprender a encarar isso até entender, e se eu tiver que fazer isso para todas as empresas até decidir alguma coisa, eu prefiro investir na média do mercado, no meu ETF ali e dane-se. E eu entendo você, eu entendo. É um choque de realidade, né? Você, infelizmente, tem que aprender o mínimo de contabilidade para conseguir identificar a diferença de uma empresa boa e uma empresa ruim. Uma empresa que paga muito dividendo, mas tem uma dívida excessiva. Uma empresa que tem um ROI baixo, mas porque ela pagou dívida. Como que você vai entender isso? Aos poucos você vai ter que aprender a falar a língua do mercado se você quiser fazer a escolha de cada ação separadamente. E ao longo do tempo, né, muitos analistas propuseram formas mais fáceis, né, com a experiência deles de terem avaliado aí várias e várias empresas, eles decidiram propor algumas frações mastigadas que tentasse representar a totalidade, o quão boa ou o quão ruim é uma empresa ao ver deles. E aí você vê que tem muito feeling, tem muita coisa muito parecida e você vê um monte de analista defendendo um ferrenhamente, criticando o outro, mas você tem que saber todos que existem, quais são os mais famosos e o que eles representam para você poder se guiar.